No vídeo de hoje, o mar de lama, de sujeira, de coisa estranha, de coisa que cheira mal, surgindo no São Paulo Futebol Clube. E abro este vídeo com uma pergunta direta ao presidente Júlio Casares. Respeitosamente, presidente, o senhor vai continuar fingindo normalidade? Como se nada estivesse acontecendo? Vai ser assim? A estratégia é essa? Complicado, hein, presidente? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Não dá para fingir normalidade com esse preço do método BWay, preço de Black, que se estendeu para dezembro. 67% off. Meu Deus do céu, não dá R$24 por mês. Não paga um lanche hoje. Você vai no fast food, não paga. Mas paga o método que vai te destravar no inglês, mudar a tua carreira, mudar a tua vida, ampliar opções, possibilidades, oportunidades. Então aproveita. Link na descrição e no comentário fixado. Por exemplo, tem um amigo oculto aí, amigo secreto, não sabe o que você vai dar de presente. Pô, olha que presentaço. Você dá para alguém da família, alguém que você ama, alguém que precisa aprender inglês, o método BWay, parcela em 12 vezes, maravilhoso. Link na descrição e no comentário fixado. Como vocês percebem, este não é o visual habitual. Estou em Doha, no Catar. Deixa eu contar um pouquinho da minha saga antes de entrar no tema do São Paulo, para chegar aqui. Eu cheguei, minha mala ainda não chegou. Na minha mala estão roupas, eu só cheguei aqui com a roupa do corpo. As roupas estão todas na mala. Uniformes da GETV para a transmissão de amanhã, estão todos na mala. Que mais que tem na mala? O microfone que eu gravo os vídeos, né? Só que a sorte é que esse microfone, esse pequenininho, eu levo sempre na minha mochila e ele está aqui. O tripé também eu levo sempre na mochila, ele está aqui. Um abraço para Mariana Spinelli, falando em tripé. Que mais tem na mala? Perfume, desodorante, escova de cabelo, mas eu tenho uma na mochila, por isso que o cabelo tá desse jeito. Então, galera, tô esperando a minha mala chegar. Qual foi o BO? Por que a mala não chegou? O meu voo, o meu trajeto era São Paulo, Londres, Londres, Doha. Cheguei em Londres às 7 da manhã para pegar a conexão 1h30 da tarde, trabalhando com sempre horário local. Quando eu chego lá, falo, o voo de 1h30 foi cancelado, você vai ter que ser remanejado para outro voo. Falei, ai meu Deus do céu, tá. Qual é a opção? Aí a atendente, olha, tem um voo às 9 da noite, isso era 7 da manhã. Tem um voo hoje 9 da noite para Abu Dhabi depois Doha. Falei, não, pelo amor de Deus, não tem como, gente. Aí ela olhou, daqui a 1h30 vai sair um voo para Doha, Londres, Doha, de outra companhia. A gente vai realocar você para Qatar Airways. Eu tava na British Airways. Vamos. Trocou cartão de embarque, vamos correndo pro portão para não perder o voo. Chegamos. Só que com essa alteração tão em cima da hora, não deu tempo da mala ser levada para esse voo. Então eu cheguei, a mala não chegou. Então cheguei, fui direto pro shopping ontem. Aí vou dividir com vocês a minha angústia de não poder gravar esse vídeo ontem, porque eu fiquei com a internet o voo todo. E quando sai a matéria do Bruno, a matéria do GE, do Bruno Gilfrida, eu já estava no voo Londres-Doha. E não podia gravar o vídeo. Falei, puta, que vontade de falar sobre o assunto. Não podia, não tinha como. Né? Depois de toda essa confusão, aí desembarcamos aqui em Doha, eram 18h30 no horário local, um pouquinho depois de 12h30 no Brasil. Ainda fiquei mais 1h30 no aeroporto. Cheguei no hotel, fui no shopping comprar roupas. Essa roupa aqui eu comprei ontem. Foi uma das camisetas que eu comprei ontem. Fui no shopping. O pessoal aqui da produção da Globo foi comigo, né? Compraram lá no cartão corporativo lá e tal. Roupas para eu poder me vestir, né? Porque eu só tava com a roupa do corpo. E aí, enfim, quando cheguei no quarto já eram 11 da noite, horário local. Já, que horas era isso no Brasil? 5 da tarde. Não tinha mais como gravar o vídeo. Eu tava quebrado também porque eu não durmo nos voos, né? Então a gente ficou 20 horas voando, somando os dois voos, e eu não consigo dormir. Cochilo meia hora, acordo. Cochilo 20 minutos, acordo. Então, pronto. Noite completa de sono, beleza. E agora vamos gravar. E aí é o seguinte, são 2h15 da tarde aqui em Doha no momento que eu estou gravando o vídeo. 8h15 da manhã para você que está aí no Brasil. A hora que esse vídeo está sendo gravado, tá? Tá indo ao ar horas depois. Até este momento, não houve qualquer manifestação pública do presidente Júlio Casares sobre a notícia que saiu ontem. Teve lá uma nota oficial que o São Paulo divulgou, falando dos afastamentos da Mara, do Douglas, vamos tomar as medidas cabíveis. Uma nota muito sucinta e protocolar. Nada do presidente, não vamos ouvir o presidente se manifestar sobre o assunto.
Sobre um camarote que ficava em frente à sala dele, que não podia ser negociado e estava sendo? Sobre a ex-mulher dele, que tinha um cargo de direção no clube, que estaria envolvida nesse esquema? Não vamos ouvir absolutamente nada a respeito. Sobre o Carlo Magno, o cara apontado para ser o sucessor do Casares na eleição do ano que vem, sendo citado nesses áudios, não vamos ouvir qualquer manifestação do presidente. Estranho. Outra coisa que me chama a atenção, a principal organizada do São Paulo também, nenhuma manifestação até o momento. Fui lá nos perfis, olhei o perfil do presidente também da organizada. Nada. Algo sério. Muito sério. As organizadas sempre se colocam como apoiadoras e fiscalizadoras do clube. Gostaria de ver o posicionamento delas sobre isso. Não vi. Enfim, tudo muito estranho. Resumindo, é um camarote da presidência que não pode ser comercializado e estava sendo. Para que existe o camarote da presidência? Pô, Jorge, camarote da presidência, me explica o que é isso. Que é simples, camarote da presidência. Ele é muito importante para que sejam fechados ali negócios que beneficiem o clube. Não é negócio escuso, é negócio lícito. Você tem um espaço para criar ali um ambiente de relacionamento, de integração. Então você vai levar ali, por exemplo, autoridades, por que não? Né? Você vai levar ali potenciais patrocinadores, presidentes de empresas que possam injetar dinheiro do clube. Você vai lá, vai recepcionar, né? vai começar conversas. Você vai receber empresários de atletas, de treinadores que estejam para fechar contratações com o clube. É para isso que serve. Para que institucionalmente o São Paulo se beneficie do uso desse espaço. Não para colocar bolso no dinheiro de diretor do clube. Esse camarote, ele não pode. É vedada a comercialização desse espaço. É proibida a comercialização. E aí a gente ouve os áudios e fica estarrecido. Absolutamente estarrecido. Douglas Schwartzman e Mara Casares, diretores do São Paulo, segundo esses áudios, negociavam com uma intermediária chamada Rita de Cássia Adriana Parado para que as entradas em shows para o camarote fossem vendidas. Aí eu fico me perguntando, foi para isso que o São Paulo, a partir do momento que esses áudios vazam e é colocado ali um possível esquema de benefício próprio, de venda ilícita do espaço do clube em shows, eu posso perguntar, eu acho pertinente, e eu não estou imputando crime algum, eu estou só perguntando, é para isso que o São Paulo abriu mão dos seus últimos 4 mandos de campo no Campeonato Brasileiro? Porque a gente ouve, né? Não, é importante o show para fechar a conta do clube, é importante recursos para o clube. Tá, para o clube ou para os bolsos de alguns de seus diretores? Cabe a pergunta? Eu não acho que a pergunta seja absurda, eu acho que cabe, né? Porque o São Paulo, por exemplo, desses 4 jogos que ele jogou fora do Morumbi na reta final, 2 ele não conseguiu ganhar. Ele empata com o Flamengo e ele perde para o Red Bull Bragantino. Talvez os resultados do Morumbi fossem outros. Mas o São Paulo abriu mão, porque não, temos os shows, é muito importante. Mas é para isso? É para isso? A Rita de Cássia, a tal intermediária, abriu um processo contra o clube, cobrando R$132 mil não recebidos por uma negociação envolvendo esse camarote da presidência, o tal camarote 3A. E a cobrança é relativa a um show da Shakira que foi realizado em fevereiro deste ano. Então, resumindo a história, é isso. Esses 2 diretores do São Paulo, repetindo os nomes deles, Douglas Schwartzman e Mara Casares, são os apontados de envolvimento nesse esquema. E os áudios são estarrecedores, sabe? Tem coisas no áudio que me chamam muito a atenção e aí eu acho que vale também falar um pouco do que eu penso desse modelo associativo e tudo mais, porque tem um momento em que a Mara Casares, ela diz que, poxa, eu estou trilhando um caminho profissional
promissor no São Paulo, coisas grandes que eu estou conseguindo aqui dentro e tal. Eu fico me perguntando, no modelo associativo, essas pessoas não deveriam estar emprestando os seus tempos preciosos, os seus recursos intelectuais, emprestando, doando ao clube, sem qualquer obtenção de benefício em troca? Não é esse o modelo? Esse modelo funciona? Eu acho que esse modelo, ele é um modelo ultrapassado, e quando digo isso, não estou dizendo que o modelo SAF, que é uma alternativa a esse modelo associativo, seja absolutamente perfeito e com garantia de êxito. Não estou dizendo isso. Agora, convenhamos, é um modelo onde existe um investidor que vai querer lucrar. Existe uma ideia clara de que, eu estou botando tanto, eu estou aqui para tirar tanto, e beleza, tem os processos aqui. As contratações, elas vão ter que ser feitas não por costuras políticas, mas com foco no perfil, no currículo daquele profissional que está sendo nomeado para o cargo. Ele vai ter um salário claro, ele vai ter... Eu prefiro conceitualmente, filosoficamente, esse modelo do que o modelo associativo. Eu prefiro. Então eu fico me perguntando, quando a Mara Casares, nesse áudio, revela essa preocupação com uma possível interrupção do seu crescimento profissional dentro do São Paulo, eu fico me perguntando, faz sentido isso num clube? Essa não deveria ser uma preocupação de um profissional numa empresa, né, no mundo corporativo? Clube não é outra coisa? Não é uma doação do tempo da pessoa? Eu acho extremamente curioso isso. E aí a gente fica se perguntando, caramba, eu tenho uma eleição para clubes, aí você tem lá um clube que está devendo X bilhões e tem uma pá de candidato. Fala, pô, mas por que os caras estão querendo pegar uma vaca furada dessa? Sabe? Por qual motivo? Aí vem um vazamento de um áudio como esse, e você fala, será que é isso? É para isso? É isso que virou o São Paulo Futebol Clube? É para isso que o grupo político está rachando em dois numa disputa por poder, numa disputa intensa por poder no São Paulo? É para isso? É para esse tipo de benefício que as pessoas se matam para se aproximar de clubes do tamanho do São Paulo Futebol Clube? E aí, voltando ao presidente Casares, você tem Douglas Schwartzman e Mara Casares, dirigentes do clube, supostamente envolvidos nesse esquema. Você tem o Márcio Carlomagno, potencial candidato com apoio do Júlio Casares na próxima eleição, sendo citado nos áudios como alguém que teria conhecimento do que está acontecendo. Uma pessoa muito próxima do presidente. Todos próximos do presidente. O camarote fisicamente muito próximo do presidente, em frente à sala do presidente. Fica difícil acreditar que o presidente não tenha conhecimento. É possível? É possível. Mas fica muito difícil crer que o presidente do São Paulo não estivesse a par, mesmo que de maneira superficial, daquilo que está acontecendo. Aí eu vou me lembrar de outros momentos, até da política nacional, onde situações semelhantes ocorriam, e aí você só tinha duas hipóteses para trabalhar. Ou é omissão ou é incompetência. Se não está sabendo, é um gestor extremamente omisso, que não sabe o que se passa embaixo do nariz dos seus departamentos, nas suas vice-presidências, ou é absolutamente incompetente. Sabe? Não tem outra. Não tem outra. Não tem uma outra hipótese. Ou é omissão, proposital talvez, ou realmente é não saber o que acontece a um palmo do nariz. Então não tem como fingir normalidade, presidente Casares. Não tem como o senhor passar 24 horas do ocorrido sem qualquer manifestação. Nenhum vídeo o senhor gravou. A Mara Casares, sua ex-esposa, envolvida nesses áudios, vai lá, solta uma nota, tranca os comentários.
É assim, galera. Vamos realmente fingir que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem no São Paulo. Não tá tudo bem faz tempo no São Paulo. Acho que o Ministério Público deveria olhar com mais atenção para o que vem acontecendo no São Paulo, investigar se não existe ali algum indício de gestão temerária. Porque é tanta coisa. Olha esse 2025 do São Paulo, gente. É o vazamento dos áudios com a história do camarote da presidência que não poderia ser comercializado e estava sendo. É a venda dos jogadores da base a preços muito abaixo do que eles poderiam valer, prejudicando o São Paulo nas finanças e no campo, perdendo opções de elenco, perdendo profundidade, para vender a preço de banana. É uma infinidade de lesões. É um monte de dúvidas, por exemplo, sobre a comercialização de ingressos, sobre cessão de ingressos organizadas. Dúvidas todo mundo pode ter, né? Muito São Paulino tem. É uso de Monjaro. Porra, sério, eu usei, tá? Eu usei Monjaro. Fui no meu nutricionista, mudei toda a minha dieta, vou à academia 6 vezes por semana, não fiquei só tomando a canetinha não, ficar tomando só a canetinha vai resolver por um tempo e depois não vai resolver. Se você quer uma mudança realmente de vida, você tem um conjunto de ações a tomar, a fazer, a realizar. Monjaro para atletas de alto nível, de alta performance, sabendo que isso pode prejudicar desempenho, perder massa muscular, gerar queda, hipoglicemia durante treino, durante jogo. Monjaro, comprometendo talvez a recuperação do jogador, que tem um gasto, né, intenso de energia, de calorias, a energia do jogador. Monjaro no São Paulo. Olha esse ano do São Paulo, gente. Olha o que foi esse 2025 do São Paulo. Olha que desastre é a gestão do Casares. Que desastre de credibilidade. Que desastre de resultado financeiro. Que desastre de resultado esportivo. Que desastre para a reputação do clube. Quando eu comecei na imprensa esportiva, ainda no Rio de Janeiro, há 2 décadas, o São Paulo era modelo para tudo. Às vezes fica meio chato falar isso. Pô, lá vem esses caras falar isso de novo toda hora, mas isso precisa ser ressaltado. Porque em 2 décadas, simplesmente destruíram o maior clube do Brasil, que eu continuo achando que é, tá? Continuo achando o São Paulo Futebol Clube o maior clube do Brasil. Uma das maiores torcidas, um clube tricampeão mundial, um clube tricampeão da Libertadores. Eu acho, né? Pelo pouco tempo de vida que tem em relação a alguns outros, né, um tempo menor, eu acho o São Paulo o maior clube do futebol brasileiro. Acho que está em vias de mudar isso, tá? Eu acho que o Flamengo vem numa consolidação de um crescimento capaz de ultrapassar o São Paulo, se é que já não ultrapassou. Mas tem debate, né? Tem debate. Então o São Paulo não pode sair, não é possível que... Tudo bem que a destruição ela é muito mais rápida do que a construção, isso é verdade. É muito mais fácil você em 2 décadas destruir um clube vencedor do que você construir um clube do nada como um clube vencedor, como uma potência. Mas ainda assim, ainda que a gente saiba que a velocidade de destruição ela é realmente maior do que a de construção, chama muita atenção em 2 décadas o São Paulo virar o que virou. O São Paulo sair de um clube modelo, todo mundo queria jogar no São Paulo, todo mundo queria ser o São Paulo, para virar o clube do bunda lelê que virou. Isso aqui é o fim da picada. Isso aqui é a cereja no bolo para fechar o ano. Um ano horroroso, um ano de péssimas notícias para o torcedor de São Paulo e ainda com um dirigente que supostamente está botando dinheiro no bolso vendendo ingresso de camarote que não é para vender. É sério? Presidente, vamos ficar por isso mesmo? O São Paulo virou isso? O São Paulo Futebol Clube agora será isso? Isso significa São Paulo? Porque assim, eu fico me colocando no lugar do São Paulino. E você sabe que eu gosto bastante do São Paulo, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Eu me mudei para São Paulo há 7 anos, todo mundo sabe, né? Que eu torço pelo Santos e tal. E frequento os clubes da capital e gosto muito de ir ao Morumbi. É um dos lugares que eu mais gosto de ir. Gosto muito do ambiente do Morumbi, da torcida do São Paulo, gosto do clube.
gosto do clube. Então, eu fico me colocando no lugar do São Paulino. Tem, uma porrada de amigos São Paulino, da hora demais. Eu fico me colocando no lugar deles, assim, porque o São Paulino muitas vezes tirou onda do corintiano, porque o Corinthians é isso, o Corinthians é uma bagunça, o Corinthians é uma roubalheira, o Corinthians é não sei o que, não sei o que. O São Paulo tá ficando igual. O São Paulo tá indo pro mesmo caminho de falta de credibilidade, de gestões irresponsáveis, de loucuras, indo por um caminho até mais perigoso, que é o da perpetuação de um grupo político. Tem lá conselheiros que estão tentando abrir um processo de afastamento. Ontem pelo menos uns 40, precisa de mais de 50 para tentar andar um processo de afastamento do presidente Júlio Casares. Não sei se vai prosperar. Aliás, olha os clubes de São Paulo. Corinthians com dívida batendo na casa dos 3 bi. Veja, eu vivi o momento do futebol do Rio de Janeiro em que era um completo bunda lelê, inclusive o Flamengo, que era o clube do finge que paga, finge que joga, a história do Vampeta, uma zona, e o futebol de São Paulo voando. O São Paulo no início do século ganhando 3 vezes o Campeonato Brasileiro, ganhando Libertadores, ganhando o Mundial. O Corinthians ganhando a sua primeira Libertadores, o seu primeiro Mundial na segunda década desse século. O Palmeiras crescendo no final da segunda década do século, se reestruturando dali em diante. O Santos teve um período muito positivo no início do século também, com vários títulos conquistados, principalmente ali naquela era Neymar. 10, 11, 12. E os clubes do Rio, mal. O Vasco rebaixado toda hora, o Botafogo batendo Série B toda hora, o Fluminense quase caindo, e o caso Everton muda tudo, o Flamengo na zona. Olha como estamos hoje. Olha como as coisas se inverteram. E eu digo isso com muita tristeza, porque eu sempre gostei demais do futebol de São Paulo. Eu moro em São Paulo, eu amo tudo que vem de São Paulo. E o futebol de São Paulo é uma coisa que é muito importante para mim. Então eu vejo o Corinthians com dívida batendo 3 bilhões, presidente empichado, gente usando cartão corporativo do clube para gastos pessoais. Eu vejo o São Paulo com dirigente supostamente botando dinheiro no bolso, vendendo camarote que não pode vender. Eu vejo o Santos precisar do pai do Neymar para pintar um muro, colocar um ar-condicionado no vestiário, reformar um camarote, porque o clube sozinho não conseguia fazer nem isso. Eu vejo o Santos pagar R$1,5 milhão de salário para o Tiquinho Soares, sem qualquer justificativa para isso. Eu vejo o Santos fechar contrato com o Morelos pagando R$900 mil, sem qualquer justificativa técnica para isso, com o Patrick, que tinha o dobro do meu peso, ganhando R$800 mil, sem qualquer justificativa para isso, indo parar na Série B pela primeira vez na sua história, caindo em 2023. E vejo o Palmeiras, que hoje é o melhor desses 4 em resultados esportivos, tendo uma presidente que agora cismou de buscar o 3º mandato, mudar o estatuto, sentei na cadeira, a cadeira é minha, não quero sair mais. É isso que virou o futebol de São Paulo? Tá indo para esse caminho o futebol de São Paulo? Enquanto isso, o Flamengo tá prestes a ser campeão mundial aqui amanhã. O Flamengo está talvez a 24 horas de ganhar um título mundial aqui no Catar. O Fluminense pegando uma vaga direta de Libertadores. O Botafogo acabou no ano passado de ser campeão da Libertadores pela primeira vez, voltando a ganhar um Campeonato Brasileiro depois de 30 anos. O Vasco agora, voltando a uma final de Copa do Brasil depois de 12 anos, com muitas dificuldades para se reestruturar, com uma SAF que não deu certo, uma intervenção que precisou ser feita, e nós podemos ter os 4 do Rio na Libertadores ano que vem. 3 já estão garantidos, o Vasco pode se garantir também. Os 4, enquanto o futebol de São Paulo é isso aí. Só vai ter o Palmeiras na Libertadores, o resto é tudo Sul-Americana. E convenhamos, a Sul-Americana muito legal, muito bacana, mas não muda a vida de ninguém. Apesar de dar uma vaga na Libertadores. Ok. Mas não é o sonho de ninguém, não é a obsessão de ninguém. Então é isso que virou o futebol de São Paulo. Amigo, você pode ter tudo. Você pode ter tamanho, dinheiro, relevância, espaço em mídia, como o São Paulo tem, os grandes veículos de comunicação estão em São Paulo. Então, a mídia que tem o Corinthians, que tem o São Paulo, que tem o Palmeiras, é um negócio brutal comparado com os outros centros, né? Que se queixam muito disso. É muito mais difícil para o Cruzeiro, para o Atlético, para o Grêmio, para o Inter, porque eles não estão na mídia nacional. Como os 3 da capital, principalmente, estão em São Paulo.
Mas de nada adianta isso. Você já partiu na frente dos demais. Beleza, tua nota de partida está alta. Mas de nada vai adiantar se não existir gestão. Gestão. E respeito à coisa que é do clube. Respeito aos recursos do clube, aos cofres do clube. Se isso continuar, meu amigo, os clubes de São Paulo vão demorar muito tempo para se reerguer. Enquanto isso, o Flamengo está aqui em Doha. O Flamengo está passando o carro em todo mundo em 2025. O Flamengo se estruturou do jeito que se estruturou. O Flamengo virou o primeiro tetra. O Flamengo que era chacota, enquanto o São Paulo... E o São Paulo podia fazer isso naquele momento. Eu não estou dizendo que era errado, não. O São Paulo falava, aqui ó, corre atrás, segue o líder, segue o campeão. Emendando brasileiro, Libertadores, Mundial. O Flamengo estava passando vexame na Libertadores, ano após ano. Defensor, América do México, Leão dentro do Maracanã, uma pá de vexame, um atrás do outro. Muricy falando, a bola pune. Lá naquela noite de 2008 contra o América do México, inverteu de ponta cabeça. O Flamengo está aqui, buscando o topo do mundo, aqui no Catar. E o São Paulo está aí, tendo que se explicar de dirigente vendendo camarote, botando dinheiro no bolso. Porra, é brincadeira. É brincadeira. É muito triste, muito triste. Porque eu vivo do futebol, eu ponho comida na mesa graças ao futebol e eu preciso que esses clubes estejam fortes. É péssimo. Por exemplo, eu trabalho com a Libertadores da América. Eu vou transmitir, se tudo der certo e se Deus quiser dará, né, com o nosso projeto lá na GETV, as próximas 5 edições de Libertadores. E na Libertadores do ano que vem nós não vamos ter nem o São Paulo, nós não vamos ter nem o Santos e talvez não tenhamos o Corinthians. Só o Palmeiras, dos grandes de São Paulo. Isso é muito ruim para o produto, para quem trabalha com o produto. Eu não sou São Paulino, eu não sou palmeirense, eu não sou corintiano, mas eu sei que esses clubes estando bem é bom para o meu trabalho. Porque são clubes de grande audiência, de grande repercussão, são clubes importantes, são clubes historicamente importantes, esportivamente relevantes. Então é péssimo ver esses clubes na situação em que se encontram. Péssimo para quem gosta de futebol e trabalha com futebol. Sem falar da rivalidade. O rival que olha o outro se ferrar, tá tudo bem, eu não tô entrando nesse campo. Tô dizendo a minha visão de quem tá desse lado da história. É muito ruim. Bom, eu pretendo voltar hoje aqui com um vídeo sobre o The Best. Pretendo, às 6, 18 horas no horário de Brasília. Pretendo. Não garanto, mas pretendo. Tá bom? Mas fico feliz que você tenha almoçado comigo hoje. Hoje deu certo, hoje conseguimos mesmo que o assunto seja pavoroso. Pavoroso, assustador. Deixa a sua opinião nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Uma boa terça, uma abençoada terça para todo mundo. Juízo e tchau.